Salve, salve galera, salve, salve você, como vai? Tudo bem? Tudo bacana? Vamos esperar que sim. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bom que você vai participar de mais um conteúdo, de mais uma apresentação de matemática na área de finanças. E hoje nós vamos trabalhar cálculos de taxas, tá bom? Mais destacadamente, nós vamos trabalhar com taxa equivalente. Muito bem. Nós já vimos taxa linear, tá certo? Ou proporcional, e hoje nós vamos trabalhar o conceito de taxa equivalente, que também é um conceito muito importante, muito bacana na área de finanças. Bom, vamos seguir então adiante, acompanha aqui. Muito bem, o que é a taxa equivalente? Qual é a sua importância, tá bom? A abreviação técnica é o seguinte, está destacada aqui, olha só, duas taxas são admitidas como equivalentes quando incidindo sobre o mesmo capital durante certo tempo produzem montantes iguais pelo regime de juros compostos. Tá bom? Olha só que interessante, exemplo que serviu para juros simples, tá certo? Para juros compostos nós também temos o conceito de taxas equivalentes. Tá bom? Naquela ocasião, para juros simples a gente aprendeu como é o conceito de taxa linear. Hoje nós vamos estudar taxas equivalentes, tá certo? Para o regime de juros compostos. Muito bem. Como exemplo, nós temos uma seguinte definição, olha só, 1% ao mês, tá certo? Em termos de juros compostos para uma operação, o percentual anual equivalente a essa taxa é de 12,6825% ao ano. Isso significa que se você tiver um mesmo capital durante o mesmo tempo aplicado a uma taxa de 1% ao mês ou 12,6825% ao ano, você vai produzir montantes iguais, tá certo? Isso é muito interessante, muito importante, tá bom? Então você vai ter uma situação como essa aqui, olha só, você pode ter uma conversão de taxas de um período menor para um período maior, usando a ideia de potencialização do fator. E por radicialização, você vai converter a taxa maior na menor, tá certo? Isso aqui é uma regrinha que a gente pode usar para fazer conversão de taxas, tá certo? Ela vai estar caracterizada da seguinte forma, olha só, por exemplo, você tem uma situação como essa, 25% ao ano, você quer saber qual a taxa equivalente ao semestre. Para isso nós precisamos usar essa equação aqui, olha, fundamental para matemática financeira, olha só, IQ, quem é IQ? Taxa equivalente é igual a, abre parênteses, 1 mais I é a taxa da operação, considerada na operação, elevado a Q, quem é Q? Q é o período que vai ser convertido de N2 para N1, tá certo? Isso vai ser dado posteriormente, eu vou mostrar como é que você faz essa continha, tá bom? Então olha só, N1 e N2, como está destacado nesse esqueminha aqui, olha só, N1, o que é? Prazo da taxa dada, que é conhecida, percebeu? E N2 é o prazo da taxa pedida, desconhecida. Tá bom? Como você está vendo nesse exemplo aqui, olha só, 25% ao ano, qual seria o valor da taxa ao semestre? Tá bom? Então N1, quem é N1? N1 é o que? Prazo da taxa dada. Como aqui está ao ano, um ano tem 12 meses. Então N1 é igual a 12. Tá certo? E para N2, nós temos um semestre tem 6 meses. Tá certo? Partindo-se desse esqueminha aqui, você vai verificar como é que é fácil você usar esta equação, usar esta fórmula aqui na resolução de problemas, tá certo? Quando você tiver que converter as taxas em regime de juros compostos, tá certo? De uma unidade para outra, percebeu? Muito bem. Como exemplo, olha só, I é igual a 1% ao mês. Qual vai ser o valor dessa taxa ao ano? Se você usar essa equação, tá certo? A gente vai verificar como. Você vai ter o valor de taxa equivalente como 12,6825% ao ano. Percebeu? Muito bem. Só que para isso a gente precisa também mostrar para você como é que você pode elaborar uma tabela como essa, tá certo? Que ela é muito interessante. Nós temos as taxas diárias, mensal, trimestral, semestral, o anual, tá certo? E as correspondentes ao dia, ao mês, ao trimestre, ao semestre e ao ano. Essas aqui são as taxas equivalentes, tá bom? Esses campos amarelos é onde você vai colocar a taxa que é conhecida,
a taxa que você precisa converter para uma outra taxa, tá certo? Então, por exemplo, aqui 1%, olha só, equivale, olha só que interessante, a 0,033% ao dia, tá certo? Equivale a 3,03 ao trimestre, 1% equivale a 6,15 ao semestre, ou então 1% equivale a 12,68 ao ano. Percebeu? Esse quadro aqui é muito importante, muito bacana, e você vai verificar como é que você pode fazer ele de uma maneira muito fácil e tranquila, tá bom? Vai ser muito útil para quando você estiver fazendo suas contas, quando você estiver resolvendo problemas, tá bom? Principalmente na área financeira é muito útil, muito interessante você aprender como elaborar essa tabelinha, tá bom? Vamos lá então, vamos verificar como é que nós podemos proceder, tá certo? Cálculo de taxas, taxa equivalente. Para formar uma tabela como aquela, eu preciso partir de uma tabelinha pequena apenas para ilustrar como é que você consegue compor, tá certo? Uma tabela como aquela maior, tá bom? Para isso eu preciso de duas equações, equação 1 e equação 2. Equação 1, e Q é igual a 1 mais I elevado a Q menos 1, tá certo? Essa equação eu uso quando transformo a taxa menor, de período menor, para período maior. Eu uso a equação 1, olha, a seta está indicando sentido. E quando tiver a situação em que eu passar da taxa de período maior para período menor, eu uso a equação 2, que é essa aqui. I Q é igual a raiz quésima de 1 mais I menos 1. Tudo bem? Isso aqui é o esqueminha que a gente vai usar para a gente compor a nossa tabela, tá certo? Ela é bem simples, bem tranquila, tá bom? Esse valor de Q, olha só, esse valor de Q que você está vendo aqui, olha, ele vai ser dado exatamente por esse número, 30, 360, 12. Tá certo? Quando eu estiver escrevendo as fórmulas, eu vou destacar esse ponto para você, tá bom? Então nós vamos elaborar uma tabelinha como essa aqui, tá bom? Lembrando que aqui as taxas são diárias, mensal ou anual, e as equivalentes ao dia, ao mês e ao ano, tá bom? Quando você colocar o valor que você tiver que calcular, tiver que fazer a conversão de uma taxa de um período para outra, você coloca nesses campos amarelos, tá certo? E imediatamente a tabelinha vai calcular esse valor para você, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar então, vamos pegar aqui, vamos praticar agora, tá certo? Vamos supor que você queira converter 1%, percebeu? Esse 1% você vai calcular a taxa equivalente ao mês e ao ano, tá certo? Então vamos começar com a taxa diária, de 1% ao dia, 1% ao dia, tá certo? Vamos lá? Então para isso eu preciso escrever a equação aqui nesta célula, então vamos escrever igual, tá certo? Vamos escrever igual, agora eu vou colocar esta equação aqui, porque olha só, é do sentido do que? Da taxa de período menor para o período maior, tá certo? Olha só o sentido da seta. E quem é o que eu vou usar? Vou usar 30 aqui e 360 aqui. Então é 1 mais I elevado a Q menos 1. Então vamos escrever a equação. Vamos abrir dois parênteses. E vamos escrever 1 mais I. Vamos fechar o parênteses. Certo? E vamos elevar esse número a quanto? Olha só. Nesta célula, tá certo? Vai ser 30. Então, escrevemos 30. Fechamos o parênteses duas vezes e vamos subtrair 1, tá certo? Repare que esta equação, tá certo? É exatamente a equação número 1 que nós estamos trabalhando. Percebeu? Tranquilo? Então, vamos teclar Enter e ó, vamos verificar que 1% ao dia equivale, tá certo, a 34,78% ao mês, tá certo? Juros compostos. Agora vamos verificar quanto 1% ao dia equivale a ano, tá certo? Ao ano. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos escrever igual. Vamos abrir dois parênteses, tá certo? Vamos escrever 1 mais I, que é a taxa que nós estamos convertendo. Vamos elevar a N, só que N nesse caso agora quem é? 360, então escreva 360. Passo dois parênteses, subtrai a 1. Quando você fizer isso, você vai achar esse valor aqui,
certo? Olha só que interessante. Vou aproveitar esse quadro que já está pronto, vou colocar 1% para verificar se realmente funciona. Olha só que interessante. 1% ao ano vale 34,78% ao mês, que é o que nós temos aqui, ou então a 3.494,96, tá certo? Aqui já está arredondado, ao ano. Muito bem? Bacana essa ideia, né? Agora vamos fazer para mensal. Muito bem, então vamos trabalhar sempre com 1%, que é o nosso campo inicial, tá certo? Vamos escrever aqui agora a fórmula pertinente, tá certo? Só que nesse lado, olha só, eu tenho que usar a fórmula desse sentido, tá certo? Porque é conversão da taxa de maior período para menor. Então vamos usar 30 nesse sentido. Vou usar quem? Vou usar esta equação aqui, raiz, tá certo? De 1 mais i menos 1. Raiz quésima de 1 mais i menos 1. Tá bom? Então como é que eu vou escrever esta equação? Preste bem atenção, eu vou escrever assim, olha só. Abre dois parênteses. 1 mais i. Tudo bem? É a taxa que precisamos converter. Tá certo? Abre o parênteses agora, fecha o parênteses e vai elevar. Aqui, vamos abrir um parênteses. Como é a raiz de que, você vai fazer o que? Vai fazer 1 sobre quem? Sobre que? Que vale quanto? Vale 30 no caso. Então, escreva 30. Fecha o parênteses duas vezes. Subtrai a 1. Quando você fizer isso, olha só, 0,033% ao dia, tá certo? Se você conferir com a tabelinha aqui, olha só, 1% ao mês equivale a 0,033% ao dia. Nossa continha está correta, tá bom? Vamos fazer agora, tá certo? 1% quanto é que equivale ao ano? Lembrando que, olha só, então vou usar esta equação agora, tá certo? Essa aqui, olha, e que vale 12. Então vamos escrever com cuidado, vamos lá. Abra dois parênteses. 1 mais i, que é a taxa que vamos querer converter. Vamos fechar, tá certo? E vamos elevar aqui. Quem é que no caso aqui é o 12. Então escrevemos 12. Fechamos com dois parênteses. 1, 2, menos 1. Teclamos o Enter. Tá certo? Deu 13%. Então 1% ao mês equivale a 13% ao ano. Na verdade, se você quiser acrescentar mais casas, olha só. Muito bem, você já viu esse valor, já não viu ele? Perfeito, lembra? Por exemplo, que eu usei 1% ao mês equivale a 12,6825% ao ano, tá certo? Muito bem, regime de juros compostos, tá certo? Se você verificar aqui na tabelinha, 1%, olha só, bateu o valor. Percebeu? Muito bem, muito interessante. Agora vamos fazer para conversões de ao ano, 1% ao ano. Eu quero saber quanto é que vale essa taxa ao mês e ao dia. Vamos fazer primeiro ao mês. Então qual é a fórmula que vamos escrever? Vamos escrever igual, tá certo? Lembrando que, olha só, que vale 12. E eu tenho que usar esta fórmula aqui, certo? Que vale 12 no caso. Vai ser o que? 1 mais i, raiz de índice 12 menos 1. Então vamos lá acompanhando com cuidado. Abra sempre dois parênteses. 1 mais quem é i? 1%. Fecha o parênteses. Agora você vai elevar, tá certo? A 1 dividido por quem? Olha só, 1 dividido por 12, que vale 12 aqui nesse caso. Fecha o parênteses duas vezes, subtrai a 1. Tudo bem? Olha só teclando Enter. 1% ao ano que vale a 0,08% ao mês, tá certo? 1% ao ano, vamos ver se 1% ao ano está aqui, deixa eu ver aqui. Vamos colocar 1% ao ano aqui, tá certo? Quanto é que vale 1% ao ano ao mês? 0,082, tá certo? Exatamente o valor que temos aqui. Muito bem, agora vamos fazer 1% ao ano para 1% ao dia. Quanto será esse valor?
vamos escrever igual, abra dois parênteses, 1 mais quanto vale a taxa que nós queremos converter, 1%. Feche, eleve, tá certo? A 1 dividido por quanto? 360. Olha só aqui, olha, 360. Então, divida por 360. Feche com dois parênteses, menos 1. Deu zero? Não, não deu zero. Vamos acrescentar mais um zero e você vai ter a resposta. Olha só. Muito bem, vamos verificar 1% ao ano, quanto é ao dia. Olha só, 1% ao ano, quanto é ao dia? 0,002764. 0,002764. Muito bem, muito legal. Interessante essa ideia. Você está vendo? Olha só, eu fiz só uma pequena parte desse quadro aqui para mostrar para você como é que você pode compor uma tabela como essa aqui, se você achar necessário. Tá certo? Onde você tira essas relações? Sempre imaginando o seguinte, olha só, 30, 360 e 12 são faturas que você tira da seguinte forma, ó. Um mês tem 30 dias, um ano tem 360 dias, que também tem 12 meses, certo? Você estabelecendo essas relações, você consegue montar um quadro como esse. Se você precisar, você consegue montar um quadro maior como esse aqui também. Bom, lembrando que basta apenas você colocar a porcentagem aqui, olha só. E imediatamente você já tem os valores equivalentes. Bom, essa tabelinha aqui eu vou disponibilizar na nuvem para você poder estar trabalhando com ela, tá bom? Muito bem, muito legal. Bom, tendo feito isso aqui, olha só que bacana. Você pode fazer muitas contas, muitos cálculos com os valores que estão aqui, tá certo? Mas vamos supor que você tenha a aplicação da equação e precisa resolver, tá certo? Manualmente, ou seja, você precisa fazer com lápis e papel, tá bom? Então uma situação como essa aqui, quando você tem um Excel, tudo bem, é tranquilo de você montar a tabelinha, você permitir que ela faça as continhas para você e você conseguir imediatamente o valor, tá certo? Mas num concurso público ou numa prova, isso não é permitido. Então você tem que usar algum recurso, você tem que usar alguma estratégia para poder resolver esse tipo de problema, tá certo? Então eu vou dar um pequeno apanhado aqui, futuramente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas de bate pronto eu posso te dizer o seguinte, partindo desta equação, você consegue resolver problemas desse tipo de conversões, tá bom? Lembrando do exemplo que a gente viu no slide, 25% ao ano corresponde a quanto por cento ao semestre, tá bom? Então eu vou pagar aqui para a gente mostrar para você como é que você pode fazer essa continha, tá certo? Como é que você pode fazer essa continha aqui para você ver que é bem simples, bem interessante, bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá, vamos apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui também e aqui, tá certo? Vamos lá, acompanhando então. Olha só, ao ano para semestre, tá certo? Que equação que você vai usar? Você vai usar essa equação aqui. Antes precisamos calcular o valor de Q, tá certo? Esse Q aqui, olha, esse aqui vai ser uma divisão. Que divisão vai ser essa? A gente vai acabar de ver daqui a pouquinho. Antes nós precisamos destacar o seguinte. Se você elaborar um esqueminha como esse, olha só, 25% ao ano, qual vai ser a taxa equivalente ao semestre? Certo? Então você precisa destacar o seguinte. Você precisa destacar N1 e N2. Que é N1? É o prazo da taxa que foi dada. Tá certo? Então, um ano e ao semestre você precisa converter para tempo. Normalmente você converte para uma unidade abaixo, tá certo? O ano você pode escrever em meses ou em dias. Ao semestre você pode escrever em meses ou em dias. O importante é que nesse campo aqui você tenha sempre a mesma unidade, tá certo? Então vamos escrever ao ano em meses, tá certo? Vamos escrever ao ano em meses, certo? E o semestre nós vamos escrever em meses também, certo? Para a taxa que foi dada, olha só, um ano, quantos meses tem? 12 meses. Um semestre, quantos meses tem? 6 meses. Tranquilo? Tudo bem, tá certo? Então a primeira providência foi determinar N1 e N2. Tranquilo? Muito bem. Quem vai ser Q? Q vai ser simplesmente a divisão de N2 sobre N1. Então você vai sempre fazer o seguinte, vai pegar, vai dividir, olha só, vamos escrever igual, você vai dividir quem?
N2, que é N2? É 6. Você vai dividir por 12. Quando você fizer a conta, olha quanto vale que 0,05, ou seja, metade. Certo? Então olha só, é um meio. Percebeu? Então o valor de que quanto é que vale? Vale meio. 1 sobre 2. Então é 1 mais i elevado a quanto? A meio. Tá certo? Na prática aqui você sabe que qualquer número elevado a meio você pode considerar que é a raiz quadrada desse número. Tá certo? Mas como o Excel pratica uma maneira mais interessante de calcular essa raiz, como é que nós vamos escrever então? Vamos escrever assim. Exemplo do que foi feito com a tabela. Percebeu? Olha só, exemplo do que a gente fez aqui com a tabelinha. Vamos usar quem? Essa equação aqui, olha. Tá bom? Então vamos lá escrever. Acompanha aqui, acompanha aqui. Olha só, então vamos escrever, olha só. Vamos habilitar a direita e vamos escrever assim. Igual. Tá certo? 1, 2, parei. Tá certo? 1 mais I, que é a taxa que é dada, tá certo? Olha só, 25%. Tá certo? Elevado, olha só. Fecha o parênteses. Elevado. Tá certo? Olha só. Ok. Agora vamos abrir o parênteses aqui, olha. Abrir um parênteses. Elevado a quem? Olha só. 1, tá certo? Sobre 2, que é meio. Tá certo? Então escreva 1 dividido por 2. Tá certo? Fecha o parênteses. Subtrai a 1. Quando você fizer a conta, você vai achar 11,8%. Tá bom? Então 25% ao ano, 25% ao ano equivale a 11,8% ao semestre. Certo? Vamos conferir esse dado com a tabela para a gente ver se funciona realmente. Então vamos escrever 25% ao ano. Então olha só como é que a maneira de você testar a tabela. Vamos escrever aqui 25% ao ano. Teclando Enter. Quanto equivale ao semestre? Olha só, 11,8% ao semestre. Então nossa continha está certa e está correta. Bom? Beleza? Ficou claro? Então, recapitulando brevemente, você tem um valor que você precisa transformar essa taxa em uma outra de valor menor ou maior. O que você procede? Procede exatamente dessa forma. Determine N1, N2, normalmente na mesma unidade, tá certo? Normalmente na mesma unidade, percebeu? E faça a seguinte divisão, que vai ser igual a quem? Sempre assim, N2 dividido por N1, N2 dividido por N1, tá certo? Eu vou até escrever aqui para você, para deixar bem claro. Olha só, você pode fazer assim, que é igual, vamos lá, N2, tá certo? Dividido por N1, tá certo? N1, bom? Então essa aqui é a equaçãozinha para quê, tá certo? Lembrando que, olha só, se a gente vai ver um pouco mais adiante, eu vou trabalhar com uma lista de exercícios em que eu vou praticar mais essas ideias, tá bom? Isso aqui é a parte muito importante da matemática financeira, tá bom? Cálculo de juros, normalmente a gente precisa sempre converter uma taxa na outra. Para juros compostos a gente precisa criar essa habilidade, tá bom? Criar essa habilidade que é muito interessante. Então, recapitulando um pouquinho mais brevemente, olha só, você tem a possibilidade de montar uma tabelinha como essa aqui, tá certo? Se você precisar montar só uma tabela pequena, você já sabe como proceder. Se precisar montar uma tabela um pouco maior, um pouco mais extensa, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você também consegue, tá certo? Só destacando os períodos que você precisa fazer as contas, tá certo? O exemplo do que foi feito aqui, olha só, um esquema como esse. Muito bem, não se preocupe, eu vou deixar essa tabela disponível na nuvem para você poder consultar e trabalhar com ela, tá bom? E a gente acabou de ver como é que a gente procede com a resolução com lápis e papel tão somente, tá certo? Se você estiver estudando para um concurso público ou estiver estudando para as provas e precisa fazer essa conta manualmente, tá bom? Muito bem, muito legal. Olha só, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá certo? Se você tiver um tempinho de disponibilidade, eu vou deixar esse material a mais que você pode consultar lá no meu blog, tá bom? Nos vemos numa próxima ocasião. Eu agradeço muito a sua atenção. Obrigado e até mais.